Livro Liderança, de Gustavo Poubel, capítulo 5, Tripé da Formação de Equipe, página 93, Investimento Contínuo. Se você é um líder, deve ser um investidor contínuo de quem o Senhor colocou debaixo da sua liderança e influência. Filemon, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Na carta de Paulo a Filemon, encontramos um pedido em favor de Onésio. Filemon é senhor de escravos e enviou Onésio para servir Paulo. Onésio era um escravo comum, mas durante o tempo de prisão de Paulo, o serviu e ouviu o Evangelho. Tornou-se filho na fé. Paulo está desenvolvendo Onésio para Filemon. Ele poderia pedir para continuar com ele. Afinal, Paulo é uma figura de liderança, pois o considerava muito útil. Mas ao enviá-lo de volta, ele diz que em outro momento era um escravo comum, mas agora é um caríssimo irmão. Paulo foi um investidor na vida de Onésio, e ao recomendá-lo para Filemon, ele diz: receba-o como se fosse a mim mesmo. Ele entende que Onésio veio para ele como um simples escravo, mas assim como um diamante bruto conseguiu enxergar além da sua embalagem de escravidão. Seu nome, Onésio, significa útil e proveitoso. Em seu próprio nome aponta o potencial que ele tinha para ser desenvolvido. Paulo investiu na vida dele, com tempo, atenção, oração e orientação, a ponto de se tornar um caríssimo irmão. Mas ao desenvolver Onésio para Filemon, fez o maior investimento. Investiu em sua reputação e confiou na transformação dele. Quem acredita no potencial do outro, investe na própria reputação, crendo que aquela pessoa tem potencial para se desenvolver, que está no lugar ou no ofício correto e que ela pode sim receber uma chance. Alguém maduro diz: invisto nele e outras pessoas também podem investir. Essa é a essência da liderança. João, capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o maior investidor, senão Deus? Ele não só amou o mundo de forma romantizada, de forma especulativa, simplesmente com palavras e elogios. Mas quando Deus amou, ele investiu. No início nos fez a sua imagem e semelhança. Depois, quando pecadores afastados dele, fez o seu maior investimento, Jesus Cristo. Como instrumento de resgate, nos transformou de pecadores a filhos de Deus, à semelhança do unigênito. Todo líder é um investidor. Se você não tem esse desejo, não parte da natureza do seu investimento, não parte da natureza do seu coração investir em pessoas, a liderança não faz parte do seu estilo de vida. Mesmo que você tenha alguma posição de liderança hierárquica, por exemplo, em uma família, pai e mãe, se o desejo de investir em seus filhos ainda não foi despertado, o líder em seu coração. Se você for colocado como chefe de setor sobre pessoas e não quer investir na vida delas,
então você ainda não é um líder nesse lugar. Pode haver um posicionamento, uma cadeia de comando. Você pode ter autoridade sobre recursos, roteiro de trabalho, horários, mas na verdade você não está liderando, porque a premissa da liderança também é o investimento. A Bíblia chama Abraão de homem riquíssimo, porque ele teve muitas posses. Certa vez, lendo esse texto, eu disse ao Senhor: que privilégio para o povo judeu! O Senhor deu a eles o dom da riqueza. E o Senhor falou comigo que não era apenas isso. Abraão, o homem comum, foi feito pai de multidões, e a sua riqueza não era para ele, mas para enriquecer as gerações que estavam nele. Muitos dos recursos que Deus nos dá são maiores do que nós mesmos, pois não são somente para nós, mas para investirmos em outros. Quando oramos para nós mesmos, recebemos apenas a nossa porção. Mas quando oramos para as pessoas que Deus colocou debaixo da nossa influência, Ele nos dá recursos além de nós mesmos. Assim como Paulo, podemos receber de Deus muitos onésios, pessoas úteis e proveitosas, mas que chegarão na escravidão da pornografia, do adultério, da mentira e vícios. Não há vida longe da esperança de Deus. Pessoas que aparentemente estão distantes daqueles que desejamos ter em nossas equipes, mas que estão ao nosso redor. E estes podem se tornar úteis e proveitosos quando investimos na vida deles o que Deus tem nos dado para investir, como o tempo, recurso, ensinos, conselhos, disciplinas, seu modelo de vida. Nada disso será em vão, porque os valores do reino de Deus podem mudar um coração que está debaixo de sua influência, da sua equipe, mesmo que seja um ambiente não cristão. Conheço muitos homens e mulheres que são empresários e lideram não cristão, mas pela sua postura e exemplo pessoal, estão sendo como Paulo, investindo e crendo na transformação de vida e de seus liderados. Investidores do reino é o que Deus tem nos feito ser. O maior investidor é Jesus. Se estamos debaixo da sua liderança, então sejamos reprodutores da sua natureza. A liderança de Jesus possui características muito peculiares. Em João, capítulo 15, no versículo de 13 a 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esta está nas mãos do líder tomar a iniciativa de investir. Jesus deu a sua vida por nós. Ele foi o primeiro a investir em nossa vida. Ele não esperava que primeiro os discípulos investissem nele, mas ele foi o primeiro investidor. Se Deus nos coloca em lugar de influência, liderança, temos que ser os primeiros a investir. Como pais, devemos investir em nossos filhos. Como líderes corporativos ou ministeriais, devemos investir em nossa equipe. Mas prestem atenção. Primeiramente, devemos nos perguntar em que vamos investir corriqueiramente.
Não devemos investir de forma aleatória ou na vida de qualquer pessoa. Não. Vamos investir na maior parte das pessoas. Mas Deus é quem direcionará em que investiremos continuamente. Como futuros líderes, são aqueles que responderam tal como no versículo 14, com reciprocidade do investimento feito pelo líder. O líder tem a incumbência de ser um investidor contínuo e o liderado de corresponder a esse investimento. Quanto maior a correspondência, maior será o lugar de proximidade. Maior será a entrega do líder e o investimento qualificado. Quem são as pessoas nas quais investiremos com a maior proximidade? As que daremos o lugar de João, o mais próximo ao peito, ou Pedro, Tiago e João, os três que ouviram os conselhos no lugar mais íntimo do relacionamento, ou os 12 que farão parte da formação de equipe. Quem são eles? Aqueles que Deus enviar para investir, mas que também sejam recíprocos em responder ao investimento dado. Dessa forma, entendemos quem está mais perto e quem está mais longe. A multidão recebe investimento de tempo em tempo. Os discípulos próximo recebem investimento e continua recebendo porque tem reciprocidade desse investimento. Por que Onésio foi tão recomendado por Paulo? Porque mesmo sendo escravo, foi recíproco ao investimento. E o texto continua no versículo 15 dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai o vos tenho dado a conhecer. O que um amigo dá de diferente daquilo que o Senhor dá a seu servo? O Senhor não derrama seu coração para seu servo. Não conta os segredos da sua gestão, os principais detalhes do planejamento. Para o amigo você fornece intimidade e replica valores do coração. Jesus diz, como líder, ele é o primeiro investidor. Como líderes, precisamos ser os primeiros investidores nas pessoas que Deus nos tem confiado. A equipe não deve ser só de pessoas que produzirão resultados, modelos externos de sucesso, que extrairão a melhor parte financeira. Mas como líderes devemos compartilhar detalhes, sonhos, segredos, ensinar o caminho àqueles que são amigos e correspondem ao investimento. Quando entendemos na liderança que precisamos ser amigos, porque temos aliança de proximidade que leva a maior produtividade, estabilidade, constância e encorajamento, então entendemos o ditado que diz: o melhor presente é estar presente. Assim, é possível reproduzir nossos valores na equipe.